Mano, o Dorival Júnior tem tudo pra ser o novo técnico do Corinthians, e ele já enalteceu a torcida, vamos dar uma olhada. Olha, eu acho que o que nós vimos hoje aqui da torcida do Corinthians foi uma coisa que nós temos que reconhecer, enaltecer, apoiando, empurrando, como foi a Fiel ao longo de toda essa partida. Eles perceberam as dificuldades que a equipe estava tendo e mesmo assim eles buscaram incentivo até o final. Boa noite, Samir e Dorival. Por que você recusou o Corinthians de 2016-17? Foi uma pena, porque acho que você poderia e pode ser um excelente técnico do Timão. Olha, Dorival, e tem tantas outras aqui falando sobre isso, tá? O Rafinha está representando aqui e tem algumas perguntando se você teria vontade de treinar o Corinthians alguma vez aí na sua carreira, tá? Sim, Samir, as 3 vezes que eu fui procurado pelo Corinthians, eu estava empregado, eu estava trabalhando. E eu não posso fazer isso. Eu não faria isso com o Corinthians se me aparecesse um convite de uma equipe de fora do país. Então, eu não fiz isso com as equipes que eu estava, inclusive em 2 delas com o próprio Santos. Eu não poderia fazer isso. Eu nunca fiz na minha carreira, então eu posso até perder uma grande oportunidade num outro momento, num outro clube, mas eu não faço isso com um clube que confiou, acreditou no meu trabalho. Eu não posso fazer isso. Eu procuro finalizar os meus contratos. Logicamente que uma semana depois dessa conversa eu possa estar sendo demitido. É um fato. No Brasil é assim tudo isso. Mas eu estando com o contrato, eu sempre tomei essa posição. Não sei se um dia eu mudarei a minha maneira de pensar. Não sei. Mas eu espero que não altere, porque é um fato que eu acredito. Eu acredito, se eu assumir um clube, se eu assumir um compromisso, eu tenho que respeitá-lo até o último momento. Bom, vamos dar uma olhada na mídia falando sobre o Dorival. E você está olhando para o próximo treinador do Corinthians. Você não está ouvindo errado, o Corinthians foi muito rápido nessa. E Dorival Júnior será o próximo treinador. Já existe um acordo verbal entre Dorival e a diretoria do Timão para ele comandar a equipe. O que o Corinthians está acertando agora é a maneira como será o desligamento de Ramon Dias. Timão não perdeu tempo e depois do futebol do Ramon Dias não mostrar uma evolução, alinhado também à declaração do Depay que o time não estava evoluindo, uma troca vai acontecer no comando. Surpreende, pois Dorival Júnior, até a Copa do Mundo de 2026, receberá mensalmente R$1 milhão da CBF. No entanto, se ele topar outro desafio, outro clube para treinar, esse dinheiro deixa de existir. Só consigo imaginar que o Corinthians vai dar uma oferta pelo menos de R$2 milhões por mês, pois aí ele vai ter R$1 milhãozinho dele que ele já teria e outro R$1 milhão. De qualquer maneira, o torcedor do São Paulo esperava Dorival Júnior no São Paulo e agora ele pode comandar o rival. Se isso concretizar, ele vai fechar o quarteto. Já treinou o Santos, já treinou o Palmeiras, já treinou o São Paulo e agora vai treinar o Corinthians. É um nome muito forte, na minha opinião. É o melhor treinador que o Corinthians vai ter pós-Tite, podemos dizer assim. Dorival apalavrado com o Corinthians, será o próximo treinador. Dorival Júnior parece ser a bola da vez. E, segundo informações, vários colegas que cobrem o Corinthians informaram isso. Antes da oficialização da demissão do Ramon Dias, que foi ontem por volta das 5h30 da tarde, o Corinthians já havia dado uma sondada do Dorival. Dorival, e aí, tá curtindo aí o descanso, pós-seleção? Tá vendo aí The Last of Us na Max? Tá se divertindo? Tá vendo a Champions? Pô, legal. Se por um acaso assim, não tô dizendo que vai ser daqui, tá, Dorival? Mas se por um acaso pintar uma ligação no seu celular de um dirigente de um clube brasileiro te chamando pra trabalhar agora, você vai? E o Dorival teria sinalizado positivamente, com o Ramon Dias ainda no carro. Então, galera, não tem santo, como eu sempre digo no futebol. Tem santinho. E veja que os treinadores que antes batiam no peito para dizer: eu não negocio com um clube que tem técnico empregado. Acho isso antiético, desrespeitoso. Eles pararam. E aí você vai ligando os pontos. Não é informação isso que eu vou falar, mas você vai ligando os pontos. O Corinthians, ele tava esperando se acertar com o treinador para aí sim comunicar a demissão do Ramon Dias. Comunicou a demissão, oficializou. Então a gente
tudo leva a crer que já tem algo ali encaminhado. O Corinthians não queria, vou demitir o Ramon agora, aí beleza, demiti, agora eu vou tentar o Dorival, aí vou tentar o Tite, tento o Luiz Castro. O Corinthians não queria fazer o que, por exemplo, aquele período no ano passado com o Larutia, que teve jogos importantes com o treinador interino. O Corinthians não queria isso. Então, se é certo ou não, se é do futebol ou não, mesmo com o Ramon Dias ali, apesar do Corinthians negar, a diretoria sim buscou contatos ali do Dorival, buscou informações pra saber. Eu concordo. A diretoria tinha que fazer isso, conversar já com os técnicos que pretendia contratar, tanto o Dorival quanto o Luiz Castro ou o Tite, e já alinhar tudo, porque demitir o Ramon Dias e deixar o interino e aí ficar buscando um treinador e acabar com o Mano Menezes, né? Então, nos bastidores, a gente tem essa informação que o Dorival é super bem avaliado, que é o que o Corinthians precisa, porque é um tremendo gestor de elenco, que vem de trabalhos importantes em clubes, né, que é um cara que pode trazer esse equilíbrio ao time, principalmente defensivamente. O Corinthians tomou 28 gols nos últimos 26 jogos, então é óbvio que ele é bem avaliado. Mas eu sinto que tem essa preocupação de não cravar ele como favorito, até porque pode ser a opção do Dorival não aceitar. Seja porque ainda está se curando das feridas da CBF, né? A gente sabe que foi muito dura essa demissão do Dorival, ele tinha o sonho de comandar a seleção na Copa do Mundo. O Dorival ainda não assinou a rescisão com a CBF, tem pendências com a CBF ainda e não tinha pressa, justamente porque ele estava tirando férias, né? Depois desse período na seleção brasileira. Então ele chegou a ser procurado por outros clubes, como o Grêmio, por exemplo, que acabou de perder o treinador, como o próprio Fluminense, o próprio Santos, e nada evoluiu muito nesse sentido, porque não era desejo do Dorival. Pelo menos esses 3 projetos não foram interessantes naquele momento, ou nesse momento. O do Corinthians tem um carinho um pouco mais especial, porque é o clube que falta o Dorival comandar aqui no estado de São Paulo. Ele chegou a bater na trave para assumir o Corinthians antes de assumir o São Paulo, e o São Paulo foi mais rápido, né? O Júlio Casares, na época, pegou um avião, foi até Floripa e assinou o contrato, porque o Corinthians e o São Paulo tinham pedido treinadores num intervalo muito curto. Então, talvez o projeto do Corinthians fosse mais interessante do que todos os outros, mas o lado do Corinthians não quer ficar refém só de um nome. Então, o que a gente pode trazer de informação? Sei que o nome do Dorival apareceu com muita força ontem, e de fato é um nome muito bem avaliado no Corinthians, trabalhou com o Fabinho Soldado no Flamengo, então já tem esse lastro de bom relacionamento dentro da própria direção do Corinthians, mas o Corinthians não quer ficar refém de um treinador só. Então, muito provavelmente hoje, essas conversas elas vão ser mais intensas, né, para fechar esse treinador, que pode ser o Dorival, pode ser o Luiz Castro, pode ser o Sampaoli, tem outros nomes assim sendo avaliados pela direção, embora, de novo, o Dorival é o favorito, mas eu acho que o Corinthians tem essa preocupação de não colocar esse peso, porque o Dorival pode não aceitar, no final das contas, a proposta. Então o Ramon já foi. Vamos avançar. O ficha 1, o ficha A, o plano A, sempre foi o Dorival Júnior. Só que eu falava pra vocês aqui que o Dorival, cara, ele tava meio que numa sinuca de bico, porque a relação que ele construiu com essa diretoria do São Paulo, ela sempre foi muito forte. Mas, cara, o Dorival é um profissional que trabalhou, inclusive, nos outros 3 de São Paulo, trabalhou em vários clubes. O Dorival tem uma rodagem bizarra no futebol brasileiro. Então ele não ia se prender por esse tipo de coisa. Ainda mais porque o São Paulo não parece dar mostra de que vai demitir o Zubeldia. Na verdade, no primeiro momento, ela dá muita mostras que vai demitir, mas ele vai se mantendo. Então, enquanto o São Paulo não tomar essa decisão, o Dorival vai ficando, tá, e aí, o que vai acontecer? E ele já foi sondado pelo Grêmio, pediu muito lá para não fechar, já foi contatado pelo Santos, disse que não trabalharia no Santos, então ele estava esperando uma outra situação. E pintou o Corinthians, como tinha pintado na última passagem dele pelo São Paulo, em que ele tinha acertado minutos antes com o São Paulo. Agora, o Corinthians chegou na frente. E, inclusive, a revista Placar já deu como informação que nessa sexta ele será anunciado, inclusive, como técnico do Corinthians. Alguns outros portais já estão caminhando para esse lado aí, de que o Dorival realmente vai ser o treinador. E é uma solução mais do que óbvia. Ela é prática, ela é imediata, porque é um cara que tem casa ali em Jurerê Internacional, em Floripa, que tá baixado, tá tranquilo, tá ganhando um dinheiro da CBF até a Copa de 26, mais de R$1 milhão, vai se valorizar, já se valorizou na verdade, né? Tem clubes se estapeando por ele, então ele pode pedir o que ele quiser e o Corinthians vai ter que pagar,
porque o Dorival é aquele cara que talvez ele tenha um jeito mais insosso, um pouco mais linear, que desagrada muita gente. E que prefere um cara mais enérgico, aquela coisa toda, mais vibrante. Mas o Dorival, cara, ele é impressionante. Além de ser uma baita figura humana, né? Pra quem conversa, convive com o Dorival, um cara de fino trato, assim, maravilhoso. E é um cara que consegue isso no ambiente profissional. A gente ficou com aquela imagem ruim da seleção, né? Do cara tentando entrar na rodinha dos pênaltis, aquela coisa toda, de que ele não tinha muito comando. Mas a seleção é muito diferente, né? E ali você tá lidando com caras que não querem estar ali, alguns, né? Não vou dizer que são todos, mas que estão ali como um esforço, um sacrifício, que estão de corpo mole, porque estão pensando no clube, no salário do clube, isso acontece. Então, assim, na seleção é difícil, os caras se reúnem de 3 em 3 meses, dia a dia de clube é outro papo. E o Dorival, cara, nisso ele é muito bom. Eu acompanhei ele no Inter lá em 2011, 12. Acompanhei ele mais recentemente no São Paulo, na outra passagem que ele teve, nessa de agora. Entre outros trabalhos que ele fez recentemente, né? O Dorival, cara, no Flamengo, ele faz o simples. E o simples Cara, o simples, ele, como eu já falei, que ele é luxuoso muitas vezes, né? Como, por exemplo, chegou um ponto no Flamengo, o Bruno Henrique lesionou, é verdade, mas ele chegou e falou assim, cara, Gabigol e Pedro, vou botar os dois juntos. Gabigol, faz essa função mais atrás do Pedro aqui. E aí foi campeão, Copa do Brasil e Libertadores. O Dorival é isso, ele vai chegar no Corinthians e vai dizer assim, tá, como é que nós podemos jogar? Não tem meio articulador? Não, então eu vou montar um sistema assim. É isso que ele vai fazer. Essa defesa tá tomando muito gol, peraí, o que nós não podemos fazer aqui? Vamos trabalhar por zona aqui, papapá. Então quem jogar vai ser esse aqui, ou eu vou fazer uma linha de 3 para me resguardar um pouquinho mais, parar de tomar gol, depois ele vai fazer isso. Ele vai olhar, ele já tá olhando, né? E vai pensar, bom, o que o Corinthians precisa a partir de agora? E vai detectar carências, vai chegar na direção e vai dizer, meio do ano, eu preciso desse cara aqui. Senão, entendeu? Porque ele ganhou outro corpo, outro tamanho também, o Dorival Júnior. E o Corinthians sempre quis o Dorival, né? E agora houve a possibilidade. E o Dorival também sempre quis trabalhar no Corinthians. Todo profissional, né? Sonha em chegar nesse patamar, nesse nível, viver a experiência Corinthians. Isso sempre é dignificante para qualquer profissional do futebol. O cara sabe que é diferente de qualquer outra coisa, pisar em Itaquera, receber o apoio da galera, a torcida apoiando o tempo inteiro, a pressão nas entrevistas do torcedor. O cara que não vivenciou essa experiência, ele ainda é um menino, né, como a gente brinca, né? Então, o Dorival Júnior está disposto a isso, foi contatado, deu o primeiro aceite, e agora, o que está rolando? Troca de minuta, exigência para lá, exigência para cá, metas estabelecidas, contratações, eu quero isso, eu quero aquilo, pum. Mas ele já topou. E aí não sei se ele comunicou com Casares, se ele disse, chegaram antes e tal, porque eles tinham ele tinha dado uma prioridade ao São Paulo, só que o São Paulo não se mexeu, e o Corinthians sim. Por isso que o Corinthians está tirando o Dorival Júnior do mercado. A gente não pode cravar porque não está assinado no papel, né? Mas a tendência, por tudo que tá, pelas informações que a gente colheu, é que nessa sexta-feira, o Dorival será anunciado. Dificilmente ele comanda o time diante do Sport, né? Até porque o treinamento, quem vai comandar vai ser o Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, que foi vice-campeão da Copinha, que inclusive treinou o São Paulo Sub-20 também, é um cara bem conceituado no Sub-20, talvez dê espaço para alguns moleques aí e tal, né? E que participe da transição, né? Quando chegar o Dorival, ele possa dizer, esse moleque aqui é bom, esse cara que estava jogando assim, assado, tudo mais, informação de bastidor tem isso e aquilo, então, assim como os auxiliares permanentes também podem fazer isso com o Dorival Júnior. Enfim, rapaziada, tá aí o Dorival e a mídia falando um pouco sobre o Dorival no Corinthians. Eu acho que é o técnico ideal, provavelmente ele já tá no Corinthians, porque eu acredito que a diretoria já alinhou tudo, e eu acho que é o técnico ideal, porque o Corinthians precisava de um técnico que saiba lidar com o elenco, e nos trabalhos recentes do Dorival, tanto no São Paulo quanto no Flamengo, ele conseguiu lidar muito bem com o elenco estrelado do Flamengo, o Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta, conseguiu ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, e ganhou também com o São Paulo. Então ele tem tudo para ser um ótimo técnico no Corinthians. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!